Olá, Shalom. Deus abençoe sua vida. Que prazer estarmos aqui mais uma vez juntos para mais uma reflexão que eu creio ser importante para a sua vida e para a minha também. Eu quero falar de um assunto que eu creio que ele é bem pertinente para esses dias que nós estamos vivendo. E eu começo esse assunto perguntando para você o seguinte: quem é mais importante para você? Estou falando em relação às pessoas. De repente, aqueles que se vestem melhor, que usam perfumes mais caros, podem ser mais importantes ou parecerem mais importantes. Aquele que é mais culto, será que ele é mais importante do que aquele que é iletrado? Nós corremos o risco de desenvolver na vida algumas discriminações, alguns preconceitos, e nunca será uma boa coisa para nós agirmos dessa maneira. O livro de Tiago, capítulo 2, o contexto é exatamente sobre essas discriminações que o ser humano faz. Mas no final do versículo 8 para o versículo 9, diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Então a palavra está falando para que nós não desenvolvamos na vida essa mania, esse jeito todo humano de causar separações entre as pessoas, de preferências. Talvez essa seja a melhor palavra. Às vezes nós desenvolvemos nossas preferências, só que na mesma medida que eu prefiro alguns, eu acabo inevitavelmente tendo que discriminar, desprezar outros. Então, por exemplo, eu creio que todos merecem o nosso amor, todos merecem a nossa atenção, todos merecem os nossos cuidados. Mesmo o manobrista precisa ser tratado com respeito, o garçom que serve à mesa precisa ser tratado com dignidade, os trabalhadores rurais precisam ter seu lugar de honra no nosso coração. Aqueles que não têm estudo, que são iletrados, porque não sabem ler, então são pessoas menos importantes. Eu diria que elas são menos favorecidas e, portanto, são menos capacitadas para algumas tarefas, mas não deixa de ser ser humano e não deixa de precisar e de contar com o que temos de melhor para oferecer para eles. Os órfãos precisam tanto dos nossos cuidados. Os idosos, que muitas vezes são deixados de lado só porque não sabem mexer bem em um celular. Pior ainda, aqueles idosos que durante toda a vida cuidaram da família, mas que na velhice são abandonados em uma casa de repouso, em um asilo qualquer, e depois nunca mais voltam para vê-los. Eu falo isso porque eu presenciei fatos assim quando eu tinha um trabalho de visitação no asilo em Ribeirão Preto, e ali eu me deparei com uma realidade dura e cruel, onde eu encontrei vários idosos abandonados por suas famílias. Foram levados para lá enganados e depois os filhos nunca mais voltaram. Sabe,
É muito triste nós nos depararmos com uma realidade tão dura, com o desprezo do ser humano, com a discriminação, com o preconceito. Todos precisam ser tratados de igual modo. E aqui no livro de Tiago, no capítulo 2, nos primeiros versículos, você vai ler que ele faz a comparação das pessoas que vêm a uma reunião social ou reunião da igreja, por exemplo, e de repente aqueles que estão vestidos com uma roupa cara são conduzidos aos melhores lugares. E aqueles que são menos favorecidos, por algum motivo, são desprezados. Que Deus nos livre desse cruel comportamento. Isso não é para você, isso não é para mim. Além disso, a idade vai chegar para você também. E que Deus te livre dos possíveis maus tratos que podem acontecer porque você envelheceu. E então, por causa da idade, você não consegue mais acompanhar os mais novos. Mas você continua sendo um ser humano que sente, que pensa, que precisa de carinho, que precisa de amor e que precisa de atenção. Avaliemos nossas vidas para ver se não estamos tendo algum tipo de comportamento discriminatório. Que todos possam ser importantes para nós. Os jovens, os mais velhos, as crianças, os que têm uma condição melhor, os que não têm, os que são extremamente cultos e aqueles que não sabem sequer escreverem seus próprios nomes. Gente é gente. Diante de Deus, todos nós temos o mesmo valor. Deus nos olha de cima. Então, quem olha de cima não vê diferença. Mas quem olha aqui nesse plano, talvez para alguns, existem aqueles que são mais importantes, mais dignos, e outros que talvez são considerados quase que como desprezíveis. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a tratar a todos da mesma forma, sem discriminação, sem preconceitos, exercendo única e exclusivamente o amor de Deus para com todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se foi relevante para você, compartilhe, por favor. Até a próxima, em nome de Jesus.